S no seu peito. Não é um S. De onde eu venho significa Satanás. Shazukara! Brightburn, Filho das Trevas, mostra o que aconteceria caso Superman fosse um ser maligno. É um filme que tem uma premissa muito boa, mas se perde um pouco na execução. Mas antes da gente falar de Brightburn sem spoilers, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Já aproveita e me segue lá no Instagram, @MaidannaLH. Filho das Trevas conta a história de Brandon Byers, um garoto alienígena que caiu com sua nave em uma pequena fazenda no Kansas e é criado por um casal de fazendeiros que tentam mostrar a ele o lado bom da vida, o lado bom da humanidade. Mas em vez de se tornar um herói que luta pelos ideais de bondade e de justiça como um tal de Superman, Brandon Byers se torna um monstro incontrolável. Fica óbvio desde a sinopse, desde os trailers e até mesmo com essa introdução que eu fiz aqui, que esse filme é uma releitura da história do Superman, que mostra, na verdade, o personagem com ideais distorcidos. Isso não é nenhuma novidade, a gente já viu isso acontecer nos quadrinhos várias vezes, Injustice é um exemplo muito claro disso, o Sindicato do Crime com versões malignas de todos os personagens, o Batman que ri, o próprio Nemesis, que também é essa versão distorcida do Batman, só que diferente do que acontece nesses casos, em que geralmente os personagens passam por um grande trauma que faz com que eles se tornem malignos, ou que eles tenham, na verdade, um ideal de justiça distorcido, aqui, desde criança, o Brandon já carrega essa maldade dentro de si. Ele já é um personagem maligno. Na verdade, a gente consegue fazer uma comparação muito maior com esses filmes de terror que tem crianças atormentadas por demônios, por espíritos negativos, ou até mesmo crianças que são o anticristo, que estão fadadas a carregar esse mal por toda a vida. Então é mais essa a premissa de Brightburn, até por se tratar de um filme de terror. Ele tem sim elementos de filmes de super-herói, a gente tem bastante ação, a gente tem bastante cenas que remetem a momentos heróicos, até mesmo muitas cenas que são basicamente sátiras de cenas apresentadas em Smallville. Dá pra ver que eles beberam muito da fonte de Smallville, em que eles fazem algumas comparações, algumas cenas que são basicamente recriações do que acontece em Smallville, só que em uma versão distorcida, assim como tudo que acontece em Brightburn. E eu acho muito interessante quando um filme do gênero de super-heróis tenta abordar essa trama de uma maneira diferente. Foi o que aconteceu lá em Poder Sem Limites, foi o que aconteceu em Hancock, por exemplo, que também são filmes independentes, muito mais no caso de Poder Sem Limites, e trazem uma releitura dos contos clássicos de super-heróis. É o que eu esperava que fosse acontecer com o Quarteto Fantástico, por exemplo, que fosse levado muito mais pro lado da ficção científica, e é o que eu espero que aconteça com Novos Mutantes, que seja de fato um filme de terror. Isso se um dia ele sair, né? Mas mesmo sendo um filme independente e com um orçamento muito baixo, são apenas 7 milhões de dólares, cara. Isso em uma indústria onde a gente já diz que Deadpool com 50 milhões de dólares foi um filme de baixo orçamento. Então mesmo assim o filme ainda consegue criar situações muito interessantes, principalmente no começo do filme. O começo de Brightburn, pra mim, é quase impecável. Você consegue se importar com os personagens, você consegue se apegar a eles com poucos minutos de tela. O modo como o Brandon vai sendo trabalhado, como você vai entendendo a mente dele, quando as explicações começam a ser dadas do porquê ele chegou na Terra, do porquê ele se comporta de determinada maneira, de como a influência dos pais é importante para o desenvolvimento dele, essas coisas vão sendo apresentadas desde o começo e você vai se interessando pelo filme, você vai comprando a ideia do filme. Então, o primeiro ato do filme é muito, muito bom mesmo. Ele, inclusive, tem as melhores cenas, tanto de desenvolvimento de trama, tanto do desenvolvimento dos personagens, quanto de terror. A gente tem muito, muito gore nesse filme. E não é um gore daquele tipo de, um balde de sangue jogado na tela. É um gore que incomoda, é um gore que te dá aflição. Ele não precisa ser um personagem sendo partido ao meio, ele não precisa ser um personagem virando uma pasta, um patê no meio da rua. Mas é um simples guichar de sangue aqui e ali que você já se sente muito incomodado. E isso o filme consegue fazer muito bem até o meio, até o final. O final, pra mim, é o grande problema desse filme, mas a gente já vai falar dele. Então, esse filme consegue criar essa situação de desconforto o tempo todo. A todo momento você se sente incomodado de olhar pra tela. Eu não sei se é porque é uma criança realizando aqueles atos que deixa tudo ainda mais macabro, ou se é simplesmente uma boa direção, uma boa trama nesse começo de filme. Então você realmente olha para as coisas que o personagem tá falando, você vê as situações acontecendo e você vai ficando com muita agonia, você vai ficando incomodado. Só que ali no meio pro final, o filme se perde um pouco. Parece que eles falaram, vamos fazer um filme do Superman do mal, bora! Mas e aí? E aí, o que acontece com esse Superman do mal? Eles introduziram algumas ideias que seriam muito interessantes de ser trabalhadas ao longo do filme, alguns momentos que você olha, presta atenção e fala, rapaz, isso aí vai ser importante.
e na verdade não era. E lá no final parece que o filme ficou megalomaníaco demais e tentou torrar todo o orçamento ali pra terminar a história, em vez de ir aos poucos, com calma, como foi o filme como um todo, e fechando aos poucos esses arcos, fazer com que a gente se importe ainda mais com os personagens, fazer com que a gente entenda mais o lado do Brightburn. Quando você fala que vai ver um filme do Superman do mal, você espera ver o Superman usando todo o seu poder. E isso realmente acontece no filme, mas é mostrado de uma forma disfarçada. Justamente porque o diretor, os produtores, tinham que encontrar uma maneira de fazer com que a gente acreditasse que aquele era um ser poderoso, mas eles não tinham a grana pra mostrar que ele realmente tinha todo esse poder. Então a gente tem muita cena na perspectiva de outros personagens em tela, em vez do Brightburn, o que eu acho uma coisa bem bacana, porque é como se a gente fizesse parte daquilo, é como se a gente estivesse ali no meio. Acho que é isso que gera um incômodo também. Até algumas cenas gore foram muito bem trabalhadas no começo do filme, você sente que é um desenvolvimento menor, mas que te dá muita aflição justamente por conta do orçamento, mas o filme começa a abusar dos jump scares. E eu não acho jump scare uma coisa ruim, acho que filme de terror pode trabalhar muito bem com jump scare sim. Mas a partir do momento em que esse é o único recurso que você tem pra transformar aquele filme em um filme de terror, aí você sabe que o filme falhou. Eu me senti muito mais interessado pelo filme quando eles estavam desenvolvendo toda essa mística em volta do personagem, o porquê ele é mau, como a maldade cresce dentro dele, como um personagem com os poderes do Superman vai ser uma força imparável, como ele é uma ameaça, como as pessoas ao redor percebem que eles não podem deixar esse moleque se tornar o capiroto. Então essas situações são muito mais interessantes e elas são apresentadas no filme. É por isso que eu fico com essa sensação de um potencial desperdiçado, porque a gente tem esses momentos sendo desenvolvidos, a gente começa a ver isso acontecer, e aí lá do meio pro final, não, vamos deixar todo esse desenvolvimento de lado e seguir por esse caminho aqui, que não era o caminho que eu queria ver. Talvez você assista e você fale, era isso mesmo que eu queria ver, foi desse jeito mesmo que eu pensei que ia acabar, e pra mim é o melhor filme do mundo. Mas eu senti que isso poderia ter sido explorado de outras maneiras. Ainda assim, Brightburn é uma produção muito interessante justamente por trazer à tona outras questões relacionadas ao universo de super-heróis. A gente não precisa ter heróis lutando contra vilões, a gente não precisa ter uma grande batalha no final, a gente pode ter histórias de super-heróis, histórias com elementos de quadrinhos sendo trabalhadas de maneiras diferentes no cinema. Hancock já mostrou isso pra gente, Poder Sem Limites também já mostrou, e Brightburn vem aí como um bom representante disso também. É um filme com baixo orçamento, mas que consegue entregar muito mais do que você esperaria para um filme de 7 milhões. É um filme que dá soluções interessantes para essa limitação do orçamento. É uma trama com uma premissa muito boa, mas a execução do meio pro final se perde um pouco. Mas ainda assim, vale a conferida no cinema, com certeza. Até porque apesar da história se fechar, ainda deixa brechas para uma continuação, sim. E eu quero ver a continuação de Brightburn nos cinemas e talvez até mesmo um universo compartilhado de heróis do mal. Mas e aí, você já assistiu o filme? Tá ansioso pra ver? Comenta aí embaixo a sua opinião sobre Brightburn e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Mas em vez que são... Então a gente tem muitas cenas nas... sobre blá blá blá. O que é esse S no seu peito? Não é um S. É claro que é um S, tá maluco? Na verdade, eu não sei ler.